Meus irmãos, nós teremos agora um momento de edificação através da pregação do Evangelho. E conforme nós havíamos decidido, nós convidamos o nosso irmão, o pastor Nindoval, para se fazer presente, para nos auxiliar nesses dias em que nós estaremos realizando a nossa Assembleia Geral e assim está nos servindo como anunciador da palavra do Senhor. Ele é pastor da Igreja Batista, da Igreja Batista Boa Vista, no bairro de Jurema, lá na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Então ele, de pronto, atendeu o nosso pedido, o nosso convite e se dispôs, juntamente com sua esposa, Dona Nessi, a estar conosco ao longo desses dias. Então é um prazer tê-los aqui conosco. O nosso desejo é que os irmãos se sintam bem no nosso meio e que a gente possa estar aqui compartilhando não só da comunhão cristã, mas também do aprendizado da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então nós iremos convidá-lo para que ele possa estar aqui à frente e aí vai fazer uso da palavra de acordo com aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Que Deus o abençoe. Amém. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Meus irmãos, é uma alegria muito grande participar dessa assembleia. Espero que Deus nos abençoe grandemente nesses dias e Deus nos tome em suas mãos e nos use na exposição da sua palavra. Bem, irmãos, o caráter do servo de Deus, nós vamos começar com o fundamento do caráter do servo de Deus, o que dá fundamento à nossa vida, à nossa conduta, ao nosso comportamento, ao nosso agir nesse mundo que é o Evangelho da graça do nosso Deus. Peço aos irmãos que abram a Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, segunda epístola, capítulo 4, verso 7. Peço aos irmãos que se coloquem em pé para a leitura do texto bíblico. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pedimos aos irmãos, a todos os irmãos, que, por favor, leiam comigo este verso bíblico. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Amém, os irmãos podem sentar-se. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meus queridos irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus prezadíssimos amigos, o Evangelho é um tesouro, e diga-se muito enfaticamente o mais precioso de todos os tesouros. Pode-se dizer mesmo com absoluta segurança que o Evangelho é um tesouro de valor inestimável. A propósito da preciosidade do Evangelho, da sua magnificência, da sua sublimidade, da sua grandeza incomparável ou incomparável grandeza, basta que se diga que Paulo, o grande apóstolo de Cristo para os gentios, na epístola que escreveu aos Romanos no capítulo 1, no versículo 16, como sempre inspirado, fez esta notável confissão: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como também do grego.
Portanto, dizendo que não se envergonhava do Evangelho, Paulo, na realidade, numa retórica toda especial, ou seja, toda dele, estava dizendo que orgulhava-se do Evangelho, que no Evangelho estava todo o seu contentamento, toda a sua satisfação, toda a sua alegria. Noutras palavras, dizendo que não se envergonhava do Evangelho, Paulo, na verdade, estava dizendo que gloriava-se no Evangelho e que tão somente no Evangelho é que ele gloriava-se. E tanto lá isso é verdade que na epístola que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, chegou mesmo a dizer que em nada mais gloriava-se, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo estava crucificado para ele e ele estava crucificado para o mundo. É bem verdade que em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo não diz cruz, diz evangelho. E em Gálatas 6,14, Paulo não diz evangelho, diz cruz. Entretanto, o que é a cruz, senão a expressão mais grandiosa do Evangelho? Na realidade, nas páginas do Novo Testamento, cruz e Evangelho não são termos excludentes, mas includentes. Pode-se mesmo dizer que nas páginas do Novo Testamento, cruz e Evangelho confundem-se como sendo uma e a mesma coisa. Portanto, dizendo que não se envergonhava do Evangelho, Paulo estava dizendo que não se envergonhava da cruz. E dizendo que gloriava-se na cruz, e tão somente na cruz ele gloriava-se, Paulo estava dizendo que gloriava-se no Evangelho, e que tão somente no Evangelho é que ele gloriava-se. Paulo não gloriava-se em nada dessas coisas em que os homens costumam se gloriar. Paulo não se gloriava no seu nome de família, ainda que ele fosse um legítimo descendente de Abraão, aquele a quem a Bíblia honra com os epítetos de o amigo de Deus e pai da fé. Paulo não se gloriava em seus conhecimentos, ainda que o homem fosse um poço de cultura. Paulo tampouco se gloriava em suas riquezas, se é que ele fora rico em algum tempo, entendeu de deitar tudo fora, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o seu Senhor, como ele mesmo diria no capítulo 3 da epístola que escreveu aos Filipenses. Paulo muito menos se gloriava em suas forças físicas. O homem até que era fisicamente bastante debilitado em razão das suas enfermidades. Paulo gloriava-se tão somente na cruz, ou seja, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, dizendo que era na cruz, e tão somente na cruz que ele gloriava-se, eis que o apóstolo Paulo estava bem dentro do espírito de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, texto em que Deus, através daquele seu profeta velho-testamentário, dirigindo-se ao seu povo de Israel, e por extensão a toda a humanidade, assim se pronunciou: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vejam que é Deus mesmo quem diz. Em última análise, o que nos importa não é termos riqueza, nem termos conhecimento, nem termos saúde. Em última análise, o que nos importa mesmo é termos o conhecimento do Santo. Ou seja, em última análise, o que nos importa é termos o conhecimento de Deus. Ora,
Esse conhecimento nos é tão importante que a Bíblia, em muitas das suas passagens, exorta-nos a o buscarmos. Em Oséias, por exemplo, se lê: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, oração que ele ofereceu ao Pai pelos seus discípulos, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E Pedro, apóstolo de Cristo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 18, exorta-nos dizendo: antes e acima de tudo mais, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento esse que não é um conhecimento meramente intelectivo ou intelectual. Esse conhecimento é antes um conhecimento experiencial de Deus. É um conhecimento comunicativo com Deus, ou seja, é o conhecimento de Deus que nasce de uma experiência, da experiência do salvo com o seu Salvador. É intimidade com Deus, é comunhão profunda com Deus. Neste ponto entendemos porque Paulo dizia que não se envergonhava do Evangelho, mas que antes gloriava-se nele. É que é no Evangelho e pelo Evangelho que Deus nos comunica o seu conhecimento ou o conhecimento da sua pessoa, comunicando-nos o conhecimento da sua justiça para a nossa salvação, comunicando-nos o conhecimento da sua imortalidade para o gozo do nosso coração, e comunicando-nos o conhecimento da sua glória na face de Cristo, para a nossa santificação neste mundo e glorificação no porvindouro. Que é no Evangelho e pelo Evangelho que Deus nos comunica o seu conhecimento ou o conhecimento da sua pessoa, comunicando-nos o conhecimento da sua justiça para a nossa salvação. Não resta a menor dúvida, tanto que logo após dizer que não se envergonhava do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto do judeu como também do grego, ele ajunta dizendo: porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Eis que é no Evangelho e pelo Evangelho que Deus nos comunica o seu conhecimento, ou o conhecimento da sua pessoa, comunicando-nos o conhecimento da sua justiça para a nossa salvação. Mas também é no Evangelho e pelo Evangelho que Deus nos comunica o seu conhecimento, ou o conhecimento da sua pessoa, comunicando-nos o conhecimento da sua imortalidade para o gozo do nosso coração. Assim entendemos o que está escrito na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10, onde lemos: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Que Deus seja glorificado por isso. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos vida, uma vida que não se corrompe, uma vida que é eterna, uma vida que vai num crescendo deste mundo para o outro mundo, de santidade em santidade, até que estejamos finalmente na glória do nosso Senhor.
É pelo Evangelho que Ele nos comunica isso, o seu conhecimento, ou o conhecimento da sua pessoa, comunicando-nos o conhecimento da sua justiça para a nossa salvação, comunicando-nos o conhecimento da sua imortalidade para o gozo do nosso coração, e comunicando-nos o conhecimento da sua glória na face de Cristo, tanto para a nossa santificação neste mundo, como glorificação no porvindouro. Assim, entendemos também o que está escrito no verso 6 do capítulo 4 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Verso 18 do capítulo 3. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ó bendito Evangelho! Ó bendito Evangelho pelo qual Deus nos comunica o seu conhecimento, ou o conhecimento da sua pessoa, comunicando-nos o conhecimento da sua justiça para a nossa salvação, comunicando-nos o conhecimento da sua imortalidade para o gozo do nosso coração, e comunicando-nos o conhecimento da sua glória na face de Cristo, para a nossa santificação neste mundo e glorificação no porvindouro. Meus irmãos, se o Evangelho é assim tão grandioso, por que se diz então do Evangelho que é simples? Pois no Evangelho há uma simplicidade que nos encanta, no Evangelho há uma simplicidade que nos enternece, no Evangelho há uma simplicidade que nos cativa, no Evangelho há uma simplicidade que nos atrai e que nos prende a Ele. Essas afirmações são tão claras, tão diretas, tão objetivas, tão incisivas, que qualquer um pode acreditá-las, e em acreditando-as, pode pela fé receber a Cristo como seu único Senhor e todo suficiente Salvador. Vejamos algumas dessas afirmações. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, eu vos digo, quem crê em mim e ouve as minhas palavras, não morrerá eternamente, mas terá a vida eterna. Eis que Cristo também diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Notem que essas afirmativas do Evangelho atraem todos ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós encontramos na congregação cristã, desde as inteligências mais brilhantes até as inteligências menos significativas. Por exemplo, eu fui pastor na minha igreja em Vitória da Conquista de duas pessoas extremamente diferentes. Um deles, reitor da Universidade do Sudoeste da Bahia, um homem muito titulado, com mais de 3 mestrados e 2 doutorados, um homem inteligentíssimo. Esse homem adoeceu de câncer, levado ao hospital em São Paulo, onde seria submetido a uma cirurgia. Ouviu dos médicos o seguinte parecer: o seu estado é gravíssimo e poderá ser que o senhor não saia vivo da sala cirúrgica. Eis a resposta dele: doutores, façam o que puderem. Se eu sair vivo da sala cirúrgica, eis que os senhores terão visto a glória de Deus na minha vida. Se eu não sair vivo da sala cirúrgica, é porque eu estarei vendo a glória de Deus. Eis aí um homem inteligente rendendo-se ao Evangelho da graça de Cristo. Mas eu também fui na mesma igreja pastor de uma doidinha, uma retardada mental. Mas que coração,
mas que pureza de alma, mas que fé singela. Quando estava no hospital onde morreria, alguém lhe disse: Miriam, você está com medo? Ao que ela respondeu: por que eu deveria estar com medo? Se eu estou indo para a casa de Papai do céu, onde o meu irmão mais velho está à minha espera, eu estou muito alegre. E Miriam partiu feliz para o encontro com o Senhor Jesus Cristo na glória celestial. Isso é o Evangelho em sua simplicidade, atraindo todos ao Senhor Jesus, todos aqueles a quem Deus, desde os tempos eternos, predestinou para a eterna salvação que temos no Filho de Deus. Como é que nós podemos entender o mistério da concepção sobrenatural de Cristo? Ele ter sido gerado num ventre feminino por obra e graça do Espírito Santo, sem a participação de homem algum. Isso é mistério. Mistério também a natureza do corpo ressurreto do Senhor Jesus. Como entendermos e explicarmos esses mistérios do Evangelho? Como entendermos e explicarmos o mistério da Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas um só Deus, uma só divindade. Isso escapa ao nosso entendimento, isso é mistério. Enfim, há um sem número de mistérios no Evangelho, mas que Deus seja glorificado por isso. Nós não fomos chamados para entendermos o Evangelho, nós fomos chamados para crermos no Evangelho. Nós não fomos chamados para termos compreensão final do Evangelho, mas nós fomos chamados para, pelo Evangelho, conhecermos aquele que é sobre todos, aquele cujo nome é o maior de todos, para conhecermos o Senhor Jesus. Mas uma pergunta final sobre este ponto: a que se deve a grandeza do Evangelho? Ora, que pergunta! É claro que todos sabem, a grandeza do Evangelho se deve a Cristo. O Evangelho é o que é, porque Cristo é quem Ele é. Tiremos Cristo dos Evangelhos e o Evangelho seria reduzido a uma mera filosofia. Portanto, que Deus seja bendito pelo Evangelho. Nós não seríamos o que nós somos se não conhecêssemos o Evangelho. Nós não seríamos o que nós somos se Cristo, o Cristo dos Evangelhos, não fizesse parte das nossas vidas, não tivesse entrado em nós e nos dado uma esperança, um novo jeito de viver pelo poder do seu Espírito que habita em nós. Então, quem são os vasos de barro? Notem que perguntamos quem são os vasos de barro e não o que são os vasos de barro. Porque, na realidade, os vasos de barro somos nós, os cristãos. Não é verdade que nós somos pó? Não está escrito: és pó e ao pó haverás de tornar? Todos nós somos pó. Se somos pó, é claro que somos vasos de barro. Tu conheces a nossa estrutura e sabes que nós somos pó. Irmãos, o que é o barro? O barro não é pó condensado? Pegue-se o pó, condense-o e o que se tem? Barro. E o pó, o que é? Não é barro moído? Pegue-se o barro, moa-o e o que se tem é pó. Portanto, pó e barro, tudo dá no mesmo. É isso o que nós somos: pó, barro, barro, pó. E não é verdade que chegamos a essa conclusão de que nós somos pó, quer nos analisando do ponto de vista da nossa estrutura física, quer nos analisando do ponto de vista da nossa estrutura emocional, quer nos analisando do ponto de vista da nossa estrutura mental, sempre chegaremos à conclusão de que nós somos pó. Se não, vejamos, em nos analisando do ponto de vista da nossa estrutura física, a que conclusão nós chegamos? A essa que nós somos pó. É isso o que nós somos. Antônio Vieira, famoso orador sacro de língua portuguesa, ele, num dos seus sermões, observou que essa é uma contingência inescapável do homem, o fato de que nós somos pó.
Quando vivos, pó em pé. Quando mortos, pó deitado. Quando vivos, pó levantado. Quando mortos, pó caído. No entanto, quer pó levantado, quer pó caído, quer pó em pé, quer pó deitado, sempre pó. Graças a Deus pela esperança da ressurreição. E só temos a esperança da ressurreição porque nós sabemos que existe o céu. Nós não fomos salvos para este mundo, nós fomos salvos para a glória. Até que isso aconteça, é isso que nós somos, pó. Mas quando isso acontecer, a última trombeta soar, eis que o pó se levantará do pó, não mais como pó, mas como homens, homens em corpos glorificados, e então, para sempre, estaremos com o nosso Senhor. Mas até que isso aconteça, é isso que nós somos, pó. Então, para que vaidade? Somos pó. Não é a roupa que muda isso, nem uma maquiagem. Nós somos pó e acabou. Mas graças a Deus, Cristo promete-nos um corpo glorificado na manhã da ressurreição. Mas se esta é a conclusão a que chegamos, diante da verdade de acordo com a qual nós somos pó, que em se tratando da nossa estrutura física, é isso que nós somos, a que conclusão nós chegamos ao nos analisarmos do ponto de vista da nossa estrutura emocional? Que nós somos pó. Não é verdade que em se tratando das nossas emoções, a vida se afigura como uma gangorra? Num determinado momento estamos nas maiores alturas, como verdadeiros leões da montanha, prontos a enfrentarmos tudo e a vencermos tudo. De repente, no entanto, nós nos sentimos despencar até as fossas da terra, como verdadeiras ovelhas ou cordeirinhos assustados com a própria sombra. E isso não acontece apenas com os pequenos, acontece também com os grandes. Não foi isso o que aconteceu com Elias? Eis que num determinado momento da sua vida, ele olhando para o Senhor seu Deus, desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acero, e os vence de um tapa só. No entanto, eis que Elias malmente comemora a sua vitória quando Jezabel, a rainha perversa de Israel, bate com o pé no chão e lhe ameaça a vida. E eis que Elias corre para se esconder dentro de uma loca. Para que os irmãos entendam uma coisa: quando nós perdemos a nossa referência, quando nós deixamos de olhar para o Senhor nosso Deus, até mesmo uma mulher má faz com que um homem trema dentro das calças, porque é isso o que nós somos, pó, em se tratando da nossa estrutura emocional. E em se tratando da nossa estrutura mental, somos diferentes? Somos pó. Somente o Senhor Jesus é que dá sentido ao pó. Ele colocou o tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos agora considerar o poder, que é o próprio Evangelho. Não é isso que Paulo diz? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como também do grego. Há no Evangelho um poder que não se encontra em nenhum outro lugar em todo o universo. Há no Evangelho um poder que não se encontra na política. Há no Evangelho um poder que não se encontra na psicologia. Há no Evangelho um poder que não se encontra nas artes e nos esportes. Há no Evangelho um poder que não se encontra na economia. Há no Evangelho um poder que não se encontra nem mesmo na religião. O poder do Evangelho é único. Esse é o poder que pode nos dar uma nova vida, que nos regenera, que planta na nossa alma uma vida inteiramente nova. Cristo disse que é preciso nascermos de novo, pois se alguém não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus.
não tem percepção do reino de Deus, quanto mais entrar no reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Esse novo nascimento não depende de carne e de sangue. Esse novo nascimento depende de Deus e tão somente de Deus, da operação de Deus na nossa alma. É Deus derramando a sua própria vida na alma que estava morta, para que por esse poder nós vivamos. Como diz Paulo, Ele vos deu vida quando estáveis mortos em vossos delitos e pecados. É o poder da regeneração, do novo nascimento. Somente pelo Evangelho nascemos para Deus. Nascemos para Deus porque nascemos de Deus. Poder de regeneração, poder de santificação. Porque Ele não apenas nos gera de novo, mas Ele nos faz crescer em Cristo Jesus, em demanda da santificação. Ai, irmãos, estamos precisando de gente santa, de gente que expresse o bom perfume do Senhor Jesus, de gente que tenha o caráter do Senhor Jesus, de gente que se pareça com o Senhor Jesus. Lamentavelmente, muitos acreditam que Deus nos chamou para a felicidade. Não, Deus nos chamou para a santidade. Ele não nos chamou primeiramente para a felicidade. Por favor, não me entendam mal. Ele nos faz felizes. Ele criou o homem para a felicidade, tanto que o plantou em um jardim. Mas o homem perdeu a sua pureza, e com a sua pureza ele perdeu a sua felicidade. O homem reencontra a felicidade perdida quando encontra a santidade. É pela santidade que nós nos tornamos felizes. É quando nós nos parecemos com o Senhor Jesus que a felicidade mora no nosso coração. Como disse alguém, felicidade começa com fé. Começa com fé no Senhor Jesus. Ele nos dá uma nova vida e nos faz andar nessa nova vida que Ele nos deu. Mas se Ele nos regenera, se Ele nos santifica, e eu gosto de saber isso, o cristão não é alguém perfeito, mas é alguém que hoje está melhor do que ontem, e que amanhã estará melhor do que hoje. O crescimento pode ser lento, mas é real. Portanto, Ele nos regenera, Ele nos santifica, e finalmente Ele nos glorifica. Ele nos levará para a glória. Porque aquele que começou a boa obra em nós, haverá de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor Jesus. Gosto disso. Não dou um centavo por esse tipo de pregação e evangelho que diz que o crente pode perder a sua fé. Não dou um centavo por essa pregação que diz que o salvo pode perder a sua salvação. Quem tem fé, jamais haverá de perdê-la. Quem é salvo, jamais haverá de tornar-se um perdido. Quem está nas mãos do Senhor Jesus, está garantido para a glória dos céus. Ele garante isso, Ele promete isso, e ninguém haverá de arrancá-la das mãos do meu Pai. O meu Pai é maior do que todos, e graças a Deus, estamos nas mãos do Filho, e estamos nas mãos do Pai. Enfim, senhores, então, que tal concluirmos essa nossa meditação, lendo todos juntos os versos 33 a 36 do capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Todos juntos, por favor. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus, pois, seja glorificado. Amém.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.